aula passada, gente. Tem que responder. Tá. Tô aguardando vocês responder para mim, para nós dar início. Como é que eu tô escrevendo aqui? E com o áudio aberto aí. Pronto? Gente, alguém digita mais rápido o Cauê aí. Responda para mim rapidão. Ah, mandou aqui. E aí? Tá, beleza. Hoje a gente vai estudar sobre o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tipo de treinamento, que é muito usado para quem quer emagrecer, quem quer pegar condicionamento físico. Praticamente um treinamento militar, que a gente conhece muito, né? O treinamento de HIIT. Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês, a gente está nisso. Esse é bom, hein? É do bom esse aí, o Hit. Conheço ele. Ele é bom mesmo. Tá, então vamos lá. Tá mostrando a tela para vocês aí? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Eu vou voltar aqui. Tá, gente. Então, vamos entender primeiro. Manda no áudio para mim, se estão escutando certinho, porque manda lá no chat, tem que sair lá novamente. Tá escutando, tá escutando. Ah, tudo de boa, né? Tá, vamos lá. Exercícios intervalados de alta intensidade. O segredo para você emagrecer mais correndo menos.
conheça o HIIT. Então, o HIIT nada mais é do que um exercício intervalado de alta intensidade. Aí vemos uma prova de 100 metros rasos, acredito que seja de 100 metros rasos. É uma modalidade do atletismo que exige muita força, muita potência, tá? Para quem executa ela. Aqui a gente pode considerar também um treinamento de HIIT, ou uma atividade chamada HIIT, porque ele está fazendo um trabalho intenso, né, para desenvolver uma velocidade máxima para quem chegar mais rápido na linha de chegada. Então aqui nós temos um exemplo de HIIT. Como funciona o HIIT? Essa técnica se baseia na aplicação de intervalos durante o seu treino. Período de esforço máximo versus período com intensidade reduzida. O que significa isso? Um esforço por um período, né, mais ou menos de 1 minuto a 2 minutos, não dependendo muito da questão do treinamento, um esforço máximo naquele período e aí um esforço reduzido em outro período. Entendeu? Então, vamos imaginar aqui numa corrida de 1.000 metros. 50 metros correndo rápido, 50 metros andando. 50 metros andando, correndo rápido, 50 metros andando, até atingir 1 quilômetro, ou atingir 1.000 metros. Então, mais ou menos um exemplo dessa técnica, desse período de intervalo de esforço que a gente faz. Esse período tem duração pré-determinada e as proporções entre essas durações podem ser alteradas conforme você melhorando, né? Então, vamos aqui pensar que no primeiro momento você vai correr 50 metros e andar 50 metros. Com o tempo, teu corpo vai melhorando, a tua capacidade física também vai melhorando, esses 50 metros você pode estender para 60, depois para 70 e assim por diante. Então, cada vez não tem uma duração predeterminada, isso aí vai depender da tua melhora com o tempo. Para cada período em intensidade máxima, procede com o exercício em intensidade moderada, numa duração de 4 vezes o período da máxima. Ou assim, só para vocês entenderem. Para cada período de intensidade máxima, entendeu? Cada período, existe uma recuperação. Ou seja, você fez, como eu acabei de explicar, você pode fazer lá um bloco de 4 exercícios. Fazer apoio, flexão, salto e outra coisa. Aí tem um período de descanso. Entendeu? Então vai depender muito do tipo que o professor, ou o personal, ou o treinador vai colocar, né, nesse HIIT aí que conforme o treinamento. Aí repita o ciclo novamente e assim por diante. Conforme a sua capacidade aeróbica for melhorando, você pode mudar essa proporção, por exemplo, para 1 minuto correndo, 3 minutos andando, ou até a proporção de 1 por 1, ou seja, 1 minuto correndo, 1 minuto andando. Tá? Então, o treinamento de HIIT, ele, com o tempo, você vai melhorando, né, essa tua capacidade. Ele pode ser modulado da forma que você achar melhor. Pode ser feito com corrida, ciclismo, natação ou qualquer outro tipo de atividade que você consiga fazer uma intensidade e depois você ter um repouso. Pode ser feito em qualquer outra, né, outra modalidade. Na musculação também dá para fazer. Na corrida, igual está falando, no ciclismo, na natação, no futsal, no futebol, dependendo da intensidade que você conseguir adquirir e você conseguir recuperar. O principal é a alternância de períodos de máxima intensidade com períodos moderados, tá? Então é bem simples, só para vocês entenderem. Então o HIIT nada mais é do que um treinamento, né, de alta intensidade com intervalos para estar recuperando, né, essa intensidade que foi posta naquele momento. Recupera, faz a atividade novamente. Por que o HIIT funciona? Só voltando aqui para nós entendermos um pouquinho mais, né? Esse treinamento ele é feito praticamente por quase todos os treinadores para atletas, para pessoas que não é atletas, para ter um condicionamento físico legal, para ter uma perca de peso, ou seja, uma perca de gordura mais rápido. Ele é o treinamento mais indicado. Aí
algum de vocês fica se perguntando, mas o professor disse que a musculação é o melhor treino para emagrecimento. O HIIT ele é apenas uma técnica que você pode usar na musculação, ou você pode usar na corrida, ou você pode usar em qualquer outra modalidade. Entendeu? Então, assim, se o professor disse que a musculação emagrece, que é a atividade que mais emagrece, porque você vai fazer força, tudo, vai ter todo aquele gasto calórico normal. Quando você faz uma técnica de HIIT, ou seja, um treinamento de HIIT naquela musculação, você consegue ter um pouquinho mais de resultado. Por quê? Porque você vai fazer um exercício de alta intensidade, rápido, até não aguentar mais, ou próximo disso, e você vai ter uma recuperação. Aquele treinamento que você usava em 1 hora para você conseguir chegar ao ápice, ou seja, você conseguir chegar no teu limite, com 10, 15 minutos você consegue chegar no HIIT, fazendo a mesma atividade, só que você vai aumentar a sua intensidade. Então, por isso que o treinamento de HIIT, né, ele é considerado um treino muito bom para emagrecimento, porque você mantém o seu metabolismo sempre alto, sempre acelerado. Então, por que o HIIT funciona? O motivo pelo qual esse treino é tão bom para a perca de gordura é o fator de combinar características aeróbicas e anaeróbicas num só período, ou seja, num só treino. Então, nesse treinamento a gente consegue colocar uma capacidade aeróbica e uma capacidade anaeróbica. Vamos lembrar o que é aeróbico e o que é anaeróbico. Tudo que é aeróbico, ou seja, aeróbico, exige a presença de oxigênio, ou seja, é um período grande de atividade. Vamos pensar em uma corrida de 1.000 metros, 2.000 metros, 10 quilômetros, você fazendo uma atividade aeróbica, ou uma dança de 40 minutos, tudo que você consegue fazer com período máximo, sem desgaste extremo, presença de oxigênio. Uma atividade anaeróbica, ou seja, quando não há tanta presença de oxigênio, ou seja, você usa mais o teu glicogênio para trabalhar. Vamos pensar aí um tiro de 50 metros, uma corrida rápida de 50 metros. Você corre até sem respirar, tranca o nariz, você consegue percorrer 50 metros. Então você não teve auxílio da presença do oxigênio, você não precisou respirar para fazer a atividade. Já para correr 1.000 metros, você correr com o nariz trancado, você não consegue. Tá? Então o HIIT ele é bom porque ele combina essas duas atividades, essas duas funções, né, que é proposto, tanto o aeróbico como o anaeróbico. Tá? Existe treinamentos aeróbicos? Existe treinamentos anaeróbicos? Existe. Então o HIIT ele combina os dois. Isso não só faz com que o gasto calórico durante o exercício seja bastante elevado, mas também causa uma elevação no metabolismo, mesmo depois do fim do treino. É aquele tal de recuperação. Tem estudos que falam que num treinamento de HIIT, você, para recuperar, você demora de 36 a 48 horas, às vezes até mais. Então, durante todo esse período de recuperação, o teu corpo está, né, repondo todo o que foi gasto, né, está fazendo toda aquela reposição, e por questão disso ele vai consumir caloria, ele vai buscar a fonte de energia para estar conseguindo fazer esse trabalho de manutenção, de recuperação da atividade que você impôs naquele momento. Então, durante esse período, o corpo vai perdendo caloria, vai perdendo gordura. É por isso que o treino é bem interessante. E essa combinação que é tão poderosa para o emagrecimento. Inclusive, esse é o princípio utilizado por vários programas populares de exercício para emagrecer que você vai ver por aí. Então, como a gente falou, que é muito usado para quem quer emagrecer. A gente pode citar um exemplo aí de treinamento de HIIT muito usado no CrossFit. No CrossFit você pula caixa, você sobe na corda, você faz aquele exercício de burpee, você faz flexão, você faz abdominal, você corre, você bate corda, você arrasta pneu, você faz tudo. Então, né, durante essas atividades você tem um período de intervalo. Entendeu? Então, fez lá o exercício, teve a recuperação, foi lá, ativou de novo, teve a recuperação, um determinado tempo, e aí você está fazendo treinamento de HIIT. Estudos indicam que, enquanto a prática de exercícios aeróbicos por períodos elevados de tempo, por exemplo, uma maratona, causa perca de gordura juntamente com perca de massa muscular. Tá, então, aqui só para a gente entender. No HIIT, você tem a combinação do aeróbico e do anaeróbico.
Consequentemente, você faz a perca de gordura pela atividade anaeróbica ou atividade aeróbica, você tem, ou você fazer o exercício com algum tipo de carga ou um treinamento resistido, com um tipo de força, o seu corpo vai manter a sua massa muscular ou ela vai ganhar massa muscular. Entendeu? Mesmo você perdendo gordura, você está fazendo atividade com algum tipo de carga ou sobrecarga. Consequentemente, o seu corpo vai tentar ser melhor no segundo, no terceiro treino, e você vai ganhar massa muscular. Já no treinamento aeróbico, você consegue manter esse com um período mais elevado, que a gente citou um pouquinho atrás aí, você vai ter realmente a perca de gordura, mas você vai ter também a perca de massa muscular. Por quê? Porque com o tempo de duração extrema e sem recuperação, o exemplo é uma maratona, que é 42 quilômetros, você vai manter essa atividade em 2 horas e pouco, consequentemente o teu glicogênio vai embora mais rápido, e aí para o corpo se manter naquela atividade, ele vai buscar onde as fontes mais rápidas, vai buscar gordura, com o tempo vai começar a pegar a tua massa muscular para manter essa atividade. Então, por isso que o treinamento aeróbico, você tanto perde massa como você perde gordura, ou seja, perde gordura e perde massa. É exemplo que os corredores de meio fundo, ou seja, os corredores de maratona são tudo magrinhos, não tem tanta força. Já os atletas do, do CrossFit ou qualquer outros atletas de modalidade são um pouquinho mais, né, um pouquinho mais de massa muscular. Aí, treinos curtos e intervalados como o HIIT auxiliam na conservação da massa magra, ao mesmo tempo que auxilia na perca de gordura, o que a gente acabou de falar, né? Ou seja, ganha e ganha. Né? Perde gordura, ganha massa muscular. Né? Que é o treinamentos curtos e intervalados. Então, você vai dividir. Se a gente conseguisse pegar essa maratona, esses 42 quilômetros da maratona, e dividisse ele em 20 estações, você não teria tanta perca de massa muscular como você mantesse esse período constante. Pensa aí, vamos dividir em 4 estações. Cada estação 10 quilômetros. Você vai fazer 10 quilômetros, vai descansar. Mais 10 quilômetros, vai descansar. E assim até chegar aos 40 quilômetros ou 42 quilômetros. E aí você não vai ter uma perca tão grande como você percorrer esses 40 quilômetros de uma vez só. Entendeu? Por que o HIIT funciona? Por que o HIIT ele consegue te manter magro, aparentemente sem gordura, e ao mesmo tempo definido com a massa muscular mais, né, aparente. Por isso que ele é muito usado. Aí soma-se a isso o fator de os participantes, os praticantes desse tipo de treino terem maior quantidade de massa muscular, causa aumento do metabolismo basal, isto é, quando mais músculo você tiver, mais caloria você vai queimar. Ou seja, quanto mais massa muscular o teu corpo tiver, mais caloria você vai ter que, né, que consumir e o teu corpo vai ter que queimar para manter essa massa muscular. Então pensa aí, uma pessoa de 60 quilos e uma pessoa de 100 quilos. Daniel, responde para mim aí, quem dos dois gasta mais caloria? Uma pessoa de 60 quilos ou uma pessoa de 100 quilos? Independente se ela teve massa muscular ou gordura. Uma pessoa de 100 quilos, é meio óbvio, né? Isso, bem óbvio mesmo. Então, uma pessoa de 100 quilos, ela vai gastar mais caloria, aparentemente, do que uma pessoa de 60 quilos. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que andar com 40 quilos a mais, porque um de 60 e um de 100 são 40 quilos de diferença. Ele vai ter um esforço maior, entendeu? Agora, se esse ser humano de 100 quilos tivesse, vamos pensar aí, 70%, 80% de massa muscular nesses 100 quilos, consequentemente seria o dobro de gasto calórico que ele teria. Por quê? Porque o músculo pesa muito mais do que gordura. A gordura é mais volume, o músculo pesa mais. Tá? Então, esses 100 quilos dele aí, aparentemente, quem olhasse para ele e visse uma pessoa mais menos gordinha de 60 quilos, ia dizer que aquele cara de 100 quilos tem 70. Ou aquele cara de 100 quilos tem 65 quilos. Entendeu? Porque você vai ver um corpo mais definido, mas não se sobe na balança, está com 100 quilos. Entendeu? Às vezes, igual eu brinco
com o Cauê e o Arthur. Quem dos dois pesa mais? Cauê, quem que pesa mais de você e o Arthur? Se tiver na aula, responde para mim. Eu. Qual que é a diferença de quilo do outro? Uns 5 quilos, acho. 5 quilos, né? Quem pesa mais? Não tô entendendo aí o que tá falando. Deixa eu voltar aqui quem tá falando. Tá. O Alisson na aula ainda. O Eric já foi muito exemplo para mim já. Então, assim, só para vocês entenderem. Tem o Arthur e o Cauê. Os dois têm a mesma idade. Aparentemente, o Cauê mostra-se um pouquinho mais forte do que o Arthur. Mas eu tenho certeza, se os dois se for na balança, praticamente a diferença de peso é pouca. Bem diferente mesmo. Porque o Arthur tem bem mais massa muscular do que o Cauê. Vamos ver o Alisson. O Alisson e o Daniel. Praticamente quase a mesma altura, né? Só que eu sou mais forte, claro, né? Isso, tem um pouquinho mais de massa muscular. O Alisson treinasse, se pegasse um pouquinho mais de volume, consequentemente ele teria um pouquinho mais de peso do que você, sabia, Daniel? Ele ganharia mais massa muscular. Tá, gente, então vamos voltar à nossa aula lá, para não perder o assunto, né? Então, aqui, quanto mais você tem massa muscular, mais você perde gordura. Por isso que o treinamento de musculação ele é interessante para perder gordura. Tá? Não confunda perca de gordura com perca de peso. Perca de gordura é aquela camada que a gente fica entre o músculo, que tem a barriga grande, que tem aquela flacidez na perna, que tem a bunda caída, que não tem o braço desenvolvido. Então isso aí tudo é gordura que acaba se impondo entre a pele e o músculo, tá? Que acaba tirando toda a definição muscular que a gente tem. Sem nada de gordura, todo mundo era definido, todo mundo era bonitão, todo mundo era sarado. Aí, então, com o treinamento, você consegue eliminar essa camada de gordura, ganha mais massa muscular e fica bonito. Né? Aí, soma-se o fator, isso nós acabamos de ler, tá? Que aumenta o metabolismo basal, isto é, quando mais músculo você tiver, mais caloria você queima, enquanto não faz nada. Ou seja, se eu tenho mais massa muscular, eu vou queimar mais caloria estudando, dormindo, assistindo, fazendo qualquer tipo de atividade que não seja de um treinamento, eu vou conseguir queimar mais caloria do que aquela pessoa que tem menos massa muscular que eu. Isso aí é estudos, tá? Isso aí já é comprovado. Vou só um pouquinho mais para nós entender. Tá. Aí vemos exemplos de 2 atletas da prova de velocidade e 2 atletas ou 3 atletas de uma maratona. A diferença de músculo é grande, ó. Esse aqui, olha a diferença. Esse tem bem mais massa muscular. Por que esse rapaz aqui, por que esses dois aparentemente têm mais volume de massa muscular do que esses dois aqui? Qual que é a diferença? Alguém responde para mim? As meninas aí podem responder também, gente, tá? Por que nessa imagem temos 4, 5 atletas com corpo totalmente diferente um do outro, sendo que eles praticam corrida igual? Estão correndo. Os 4, os 5 estão correndo. Por que um é mais forte e o outro é mais magro? É o biotipo dele que é diferente. Isso, o biotipo e também a atividade que eles praticam. Esses atletas aqui, eles estão praticando
eles estão fazendo uma maratona, ou seja, são corredores de resistência, ou seja, ele tem uma capacidade aeróbica maior do que esses atletas aqui que estão fazendo uma prova de 100 metros. As atividades aqui, a gente pode considerar que isso aqui é uma atividade aeróbica e esse aqui é uma atividade anaeróbica. Ele está percorrendo 100 metros, esses dois. E esses dois aqui estão percorrendo 40 quilômetros. Consequentemente, o gasto calórico desses dois vai ser bem maior. O corpo, por si próprio, ele é muito inteligente, ele vai entender que ele precisa chegar aos 42 quilômetros, ele vai conservar o máximo possível de gordura, ou seja, ele vai conseguir ali distribuir em porções baixas para que esse corpo consiga manter-se em atividade. Tá, o que é que eu quero explicar para vocês? O que vocês querem entender? O que eu quero que vocês entendam disso? Se eu tenho uma reserva de estoque de glicogênio, ou seja, de gordura, de qualquer outro tipo dentro do meu corpo, e eu preciso correr 42 quilômetros. O meu corpo vai receber a informação que eu preciso percorrer 42 quilômetros e ele vai dividir essas porções, ou seja, ele vai lá. Não, ele precisa perder massa muscular, porque ele está muito pesado. Então, vamos tirar a massa muscular dele. Porque ele precisa correr 42 km. Então, pesado, ele vai lá destruir a sua articulação do joelho, ele vai ter dificuldade maior. Então, o corpo, por si próprio, muito inteligente, vai lá e arranca a massa muscular daquele cidadão. Deixa ele mais leve. Por que ele vai gastar a massa muscular? Para deixar o corpo mais leve. E aí o corpo entende que ele precisa também ter uma outra reserva para manter essa atividade durante 42 km. Ele vai lá e mantém um estoque de gordura também. Ele vai eliminando massa muscular e, ao mesmo tempo, gordura. E vai conciliando as duas coisas. Consequentemente, às vezes, esse corredor de meio fundo, ou seja, de maratona, tem mais gordura do que esse atleta de velocidade. Porque o corpo por si próprio entende que esse cidadão precisa ter menos massa muscular e mais gordura, porque ele precisa correr mais, ele precisa ter uma reserva maior do que esse outro aqui. Já esse outro cidadão aqui, esses dois aqui, que a gente pode citar como uma modalidade anaeróbica, ele tem uma reserva de glicogênio, também tem uma reserva de gordura no corpo, só que ele vai percorrer uma distância mínima, 100 metros, em alta intensidade, velocidade rápida. Vocês já estudaram isso em química, em química já deve ter estudado, que a gente tem uma molécula, né, que faz com que o corpo queima calorias, chamado ATP, né, que é onde você consegue manter a queima de caloria normal, então, chama ATP. Esse ATP, para poder conseguir manter essa atividade, ele vai queimar, primeiro de tudo, o glicogênio que você tem no corpo. Né? Aquele carboidratozinho que você comeu lá, e você mantém ele no sangue lá, e ele vai primeiro. Depois dessa atividade de 100 metros, se esse rapaz mantesse isso por mais 400 metros, essa reserva de glicogênio que o corpo ia entender que é só gasto em 100 metros, ele ia ter que buscar outra reserva para manter essa atividade. E aí ele ia perder mais massa muscular. Então entenda, quando você faz uma atividade anaeróbica, quando você não tem a presença do oxigênio, o teu corpo ele vai ter uma potência maior, ele vai ter um gasto de glicogênio maior, consequentemente um gasto de gordura maior também, porque aquele corpo vai ter mais massa muscular, por isso que você vai ver um atleta de 100 metros bem mais definido do que um atleta de meio fundo. E esse atleta de meio fundo, ou seja, atleta que corre maratona, você vai ver ele mais magro, sem músculo, e com aparentemente, se você fazer o teste, com mais gordura do que esse cidadão aqui. Por quê? Porque o corpo precisa de menos peso, precisa de mais reserva de gordura para manter essa atividade por mais tempo. Para vocês entenderem. E aí veio um cara inteligente e foi lá e juntou as duas formas de treinamento. Se eu manter a atividade por muito tempo, eu vou perder massa muscular. Se eu manter a atividade por
pouco período, eu vou só perder gordura. Juntou os dois, aí eu tenho as duas coisas. Eu tenho a perca de gordura e tenho o ganho de massa. Tá? Então, o treinamento do HIIT entrou nessa junção aí das duas funções. Tá. Esse tipo de treino oferece muito estresse ao seu corpo. E esse estresse na dose certa é que causa a perca de gordura e o ganho de massa. Então, voltando. Mantém uma estratégia. Não deixa correr 40 km, não deixa correr 100 metros. Concilia as duas coisas, dependendo do indivíduo. Você vai ter o mesmo trabalho de aeróbico e o mesmo trabalho anaeróbico em um treinamento. Na dose certa, você consegue perder os dois. Aliás, perder a gordura e manter a massa muscular, ou seja, o ganho de massa. Todavia, uma frequência como a descrita acima, certamente vai causar um overtraining. Tá. Esse aqui depois a gente vai a fundo, só para vocês entenderem como é que funciona o treinamento de HIIT. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui. Deixa eu só tirar a apresentação aqui. Calma aí. Esse 8 minutos, deixa eu só ver aqui, já dar um treinamento rápido aqui. Um HIIT de 5 minutos. Tá, vamos ver esse aqui. Esse aqui vocês vê direto no YouTube aqui, nas propagandas a gente vê direto. Gente, não façam isso, tá? Vocês têm que ter uma orientação para vocês poderem fazer isso. O professor tá falando que queima gordura, que isso, aquilo, aí vocês vão lá e vai no YouTube, pega lá um treinamento, ou esse que eu vou passar para vocês agora, e aí acaba se lascando depois. Deixa eu voltar a apresentação. Tá. Aqui a gente vê, né? 4 pessoas, vocês estão vendo aí. Eles vão fazer um treinamento de 5 minutos, tá? Isso aqui é só um exemplo, não é para vocês tirar base de nada, só para vocês terem um exemplo de como funciona o treinamento. Tem vários tipos, eles podem pegar pegar esse pneu, ou ele pode pegar essas anilhas que tem aqui do lado, qualquer um, mas aí eles desenvolveram outro tipo, né? Se fosse eu dando treino, eu ia desenvolver outra forma, e assim cada um tem a sua metodologia de trabalho. Olá, vamos fazendo em alta intensidade, pagar só 15 para descansar. Vai, descansa aí. Hoje nós vamos fazer aqui um HIIT de 5 minutos, 45 segundos fazendo em alta intensidade, tem 15 para descansar. Vai, descansa aí. 45 fazendo, 15 descansando. Então aqui, gente, entende? Eles vão fazer 45 segundos de alta intensidade com 15 segundos de descanso. E ele falando aqui que 15 segundos de descanso é muita coisa. Quem estiver me escutando aí, dá um alô aí, de quem entendeu o que eu falei. Eu entendi. Tá escutando. Estão escutando, ok. Então eles vão fazer uma atividade de 45 segundos com descanso de 15. Então eles estão brincando aqui, dizendo que 15 segundos é muito tempo. Vamos ver se realmente é isso mesmo. Passada em variações de passada com variação de corrida. O objetivo é queimar muita gordura, ganhar um condicionamento definido. Variações de passada com variação de corrida. O treinamento vai ser variações de passadas com variação de corrida. O que é isso? O objetivo é queimar muita gordura. Qual que é o objetivo? Queimar muita gordura. É o treinamento que nós estamos estudando. Ganhar um condicionamento definido. E ganhar condicionamento e definir a musculatura.
raio de 5 minutos. Prepara aí, vamos começar com uma passada saltando. Bora começar. 3, 2, 1, bora! Eu já cansei só de ver. Se o senhor cansou, imagine nós, só de ver. Jesus Cristo. 45 segundos. Você viu como é a eternidade? 45 segundos, nossa, parece 10 minutos. Agora, vê os 15 segundos de intervalo, é o tempo que tem. Esse aqui, sempre suave. O ideal é não fazer barulho na aterrissagem para preservar as articulações. Vamos usar um pouquinho no lugar? Bora! Segura. Uau, essa corridinha é muito boa. De novo. Aí dá pra sentir. Dá. Prepare então uma passada pra trás no lugar. Foi? Bora. Eles já estão começando a roubar já, ó. Tá vendo aí? Só vem abaixando mais. E por mais que você ache que é um Deus para você, não tem problema. Porque a intensidade é a sua. Vai no seu ritmo. Começa devagar e vai evoluindo aos poucos. Até conseguir chegar no nível bem bom. Bora! Bora! Ou se vocês, na aula de educação física, fazendo isso aí, duvido se conseguiria fazer esse soco e correr ao mesmo tempo. Rapaz, eu não ia nem fazer 2. Ia dar dando soco para cima, para o lado, em vez de para frente, não vai conseguir, não consegue nem bater palma e fazer polichinha ao mesmo tempo. Então tá, vocês estão vendo, gente, como que funciona o treino? Eu vou deixar depois do próximo minuto aqui. Vocês estão vendo como é que é intenso, mas a gente pode usar de qualquer outra forma. Pode usar, igual eu falei para vocês, pegar um pneu, sair arrastando o pneu, qualquer tipo de atividade. Faz o... Vou falar, né, de arrastar o pneu, tu fez o Arthur vomitar aquela vez, né? Então, o Arthur já pegou algum tipo de treinamento bem pesado.
Então, esse aqui é o treinamento de HIIT. Ah, aqui é uma sala de CrossFit. Eles estão fazendo num estilo de treinamento de CrossFit. Tem como fazer na musculação? Tem como fazer na musculação. Tem como fazer no atletismo? Tem como fazer no atletismo. Tem como fazer no futsal? Também tem. Então, todas as modalidades tem como você fazer esse tipo de treinamento. Então, vocês podem ver aqui, 5 minutos, só o estado que o pessoal já está. Agora, imagina uma atividade aí de 1 hora, fazendo isso em 1 hora. 40 minutos, 30 minutos, é bem intenso. Tá? Então, por isso que o treinamento de HIIT ele é muito usado para emagrecimento. Lembrando que é perca de gordura, não perca de peso, tá? Vou saltar os outros minutos que vocês deixam. Não, melhor ainda, sabe, só falta um. Uma passada, mantendo o corpo lá embaixo, mantém a cabeça na mesma altura. Bora? Eu falei que é bom na última. Porque quando termina, significa que você alcançou o seu objetivo. Foi fácil? Não, claro que não. Não é fácil pra ninguém, mas vem que eu acho fácil. Foi a perninha na última aqui, tava chorando. Não foi fácil, pega muito. E o melhor de trabalhar a perna, o pra mulherada. E aí, ó, cardio, aeróbico, queima. É melhor pra mim, além de trabalhar isso que a vida disse pra nós aqui. Queima a gordura, define a musculatura. Não precisa de equipamento. Dá pra fazer onde e quando quiser. 5 minutos quem não tem livro não tem 5 minutinhos. Não invente desculpas. Você quer, você pode, você... Agora entrou a parte política, né? Tá, gente, então, só para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de treinamento. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Tá. Entenderam como é que funciona esse treinamento? Entendi. Parece ser fácil, né? Mas não é tão simples assim. É doido, eu fui tentar fazer esse treinamento aqui, ó. Meu joelho estava quase me estourando. Pois é, e também no tênis de mesa dá para fazer. Entendeu? Vai depender muito do Não aguento fazer treinador. mais nada, o joelho é estourado já. O Alisson não vai mais tênis de mesa agora, o Alisson é pro play. É o quê? É pro play. E do vídeo no Instagram, tu não viu o vídeo dele, não? Não, não vi não. Depois eu vou dar uma olhadinha. Depois tu olha lá. Eu vou bloquear o Elton, não ver. Eu rachei da risada daquele vídeo do Alisson. Tá, gente, então vamos aqui, vamos finalizar a nossa aula, tá? Eu ia passar umas perguntas para vocês, não vai dar tempo, infelizmente. Ia passar para vocês. Infelizmente não vai dar tempo, porque já estou cansado. Quem te falou que já está cansada? Tá, gente, então eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Já são falta 2 minutos para as 10. E aí, na próxima aula, se a gente tiver um tempinho, nós vamos passar algumas perguntas sobre isso. Não façam isso em casa, tá? Tá dizendo que precisa fazer em casa. Não faça isso. Vocês não sabem as limitações que tem no corpo. Vai fazer alguma coisa errada, vai machucar. Então, se quiser fazer alguma coisa, busca a orientação de um profissional que ele vai te passar de acordo com o que você precisa. Tá? Então, até a próxima. Vai ficar registrado aqui o povo que saiu agora, tá? Eu vou cortar meu cabelo. Alô. Então tá bom, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau.